Olá, meus amigos. Este é mais um momento para refletirmos sobre a bendita doutrina espírita. Estamos no projeto Comunhão no Lar da DED de Brasília. Sempre esses momentos nos trazem alento, nos trazem luz, nos trazem aquela calma que muitas vezes sentimos falta no nosso dia a dia. Hoje eu vou lembrar de um livro muito especial chamado Após a Tempestade, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito a quem se deu o nome de Joana de Ângeles, e que foi lançado no ano de 1985. É, como todo livro de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso. Mas eu quero apontar, eu quero chamar a atenção para uma mensagem em especial, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Indica a querida mentora que os trabalhadores da última hora somos cada um de nós, praticantes, simpatizantes da doutrina espírita. Somos nós, esses chamados trabalhadores da última hora. Nós vamos seguindo aquele texto, que é um texto pequeno e de muita profundidade, e vamos sabendo pela mentora que nós, que hoje estamos na órbita do Espiritismo, somos aqueles que na era das sombras, que na era que obscureceu a Europa, no momento da Inquisição, somos nós todos, de alguma forma, envolvidos com aquelas torturas terríveis, com aqueles crimes hediondos que tornaram os céus europeus tristes. Todos nós somos aqueles que em nome de Deus torturaram e mataram, que em nome de Deus praticaram as piores crueldades. Como sempre acontece nesses casos, ao voltarmos ao mundo espiritual, tínhamos as marcas dessas maldades no nosso perispírito. E lá no mundo espiritual, tanto sofremos, tanto nos arrependemos, que pedimos, que rogamos a sabedoria divina nos desse uma nova chance. Foi assim que fomos trazidos, depois de um certo tempo, foi assim que fomos trazidos. Talvez melhor falar que fomos deslocados para o Brasil, para, nessa mudança enorme geográfica, nos ajudar a perder os preconceitos europeus, a perder o orgulho, a ilusão de termos sangue azul, e pela misericórdia divina tivemos novas chances de recomeçar. Como é bonito saber desses processos, dessa bondade divina que a ninguém abandona, que acolhe a todos, até aos piores criminosos. Nós sabemos, no entanto, que todo recomeço é longo, todo recomeço é difícil e reclama bastante tempo. E alguns traços daquela época ainda estão no nosso íntimo. Bem lá dentro, nós costumamos abafá-los,
mas alguns desses traços, por terem sido tão marcados em nossos perispíritos, ainda residem no nosso íntimo. Um desses traços é o impulso forte que nós temos, alguns têm mais, o impulso de julgar e condenar pessoas e situações em um comportamento triste que nos afasta das leis divinas, que nos afasta do amor, da compaixão e da caridade. E hoje de manhã, lendo um outro livro de Divaldo Franco, este lançado no ano de 2023, chamado Novos Rumos, me deparei com uma interessantíssima mensagem. É impressionante, né? Esses livros sempre nos trazem algo a mais, nos trazem coisas interessantes. E hoje pela manhã, eu fazendo uma primeira leitura desse livro, peguei uma mensagem chamada Visão Dinâmica da Reencarnação. O que será isso? Uma visão dinâmica da reencarnação. Chamamos a atenção que encarnação e reencarnação são termos muito próximos. Na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o porquê da necessidade de encarnarmos. Tem como resposta que Deus nos impõe a encarnação para que melhoremos. A encarnação nos imposta, a vinda à carne nos é imposta para que aqui, tendo todas as experiências que nos aparecem, não experiências que queremos, mas sempre experiências necessárias, nós possamos evoluir. Como não somos capazes de evoluir o tanto que devemos em apenas uma encarnação, Jesus tem esse processo misericordioso das reencarnações, das vidas sucessivas. Então, nesse livro, quando ele fala da visão dinâmica, quando nos convida a termos uma visão mais dinâmica da reencarnação, nos chama a atenção para termos uma visão bem mais otimista sobre esse processo cheio de misericórdia das encarnações. Importante lembrarmos, importante ressaltar que é preciso ter uma visão bem mais otimista desse processo. Essa visão mais dinâmica, menos punitiva, precisa ser adotada e vista como recurso indispensável à nossa evolução. Como eu já disse, na questão 132 nos é mostrada que a encarnação ou as reencarnações são fundamentais, são necessárias para a nossa melhora espiritual. Se eu tenho isso como certo, se eu digerir essa verdade, eu tenho naturalmente uma visão mais otimista desses processos que jamais podem ser confundidos como castigos. Deus não castiga nenhum de seus filhos, mas como inúmeras oportunidades de melhora a todos nós. As reencarnações ou a reencarnação é uma pedagoga, é uma terapeuta que nos chama para a necessidade de refletir, de amadurecer
e de nos aprimorar. Afinal, foi isso que viemos fazer. Em síntese, viemos nos reconciliar uns com os outros e principalmente nos reconciliar com a nossa consciência. Nem sempre a reencarnação é resultado de erros passados. Olha aí a mudança de visão, a visão mais otimista. Muitas vezes ela não é resultado de erros passados, mas ela é uma necessária continuação da escala evolutiva. Nós sabemos que os espíritos puros tudo sabem e tudo amam. O quanto falta a cada um de nós para tudo saber em todos os campos da ciência e para tudo e todos amar. Nós vamos lembrando disso e essa visão otimista da encarnação vai se colocando em nosso íntimo. Vamos lembrar também que o resgate de erros, que o resgate de enganos não se dá apenas através do sofrimento. Jesus, Deus, toda a espiritualidade são imensamente misericordiosos e imensamente sapientes. Não é apenas através do sofrimento que nós vamos expiar os nossos enganos, mas nós vamos fazer isso também através de boas realizações. E lembramos da frase de Paulo: o amor cobre a multidão de pecados. E nós vamos ficando mais esclarecidos e mais otimistas. A cada instante dessa forma, nós podemos modificar o nosso destino. Altera-se a rota evolutiva. Nossa aspereza, a aspereza da marcha vai se diminuindo, vai se amenizando, vai alargando a paisagem da vida e nós vamos realmente encontrando os conhecimentos que nos fazem sentir que filhos de Deus têm sempre a misericórdia divina a lhes guiar. Na Revista Espírita, uma publicação que nós esquecemos de ter acesso e nós sabemos que a verdade nos libertará. A verdade hoje é acessível a todos, mas muitas vezes esquecemos de acessá-la. Num dos volumes da Revista Espírita, Allan Kardec, o nosso mestre querido, o nosso grande terapeuta e pedagogo, escreve um artigo chamado O Caminho da Vida. Interessantíssimo, como tudo que esse mestre nos trouxe. Pede ele que imaginemos uma estrada reta, enorme, enorme, enorme. Nos coloquemos no início dessa estrada. Lembremos, essa estrada é enorme e sempre reta. E nós estamos aqui, no começo dela. O nosso trabalho é atravessá-la de ponta a ponta. Mas nós somos informados de que de distâncias em determinadas distâncias, sempre variadas, essa estrada é interrompida por inúmeras florestas, das quais não podemos escapar, as quais precisamos atravessar. Começamos então a marcha por essa estrada larga, limpa, quando nos damos conta de que apareceu a primeira floresta. Sabemos que devemos marchar,
que devemos continuar, que devemos atravessá-la. E assim começamos. Entramos na floresta e nos espantamos. Ela é tão densa que a luz do sol não é mais vista. Na escuridão dessa floresta, com uma vegetação que não é uma vegetação agradável, nós vamos andando, vamos nos machucando em alguns espinheiros pela falta de luz do sol. Caímos em alguns buracos, tropeçamos em algumas pedras, mas sabemos que precisamos seguir. Seguimos e nos vemos, de repente, no final da primeira floresta. Olhamos para o nosso corpo e ele está cheio de ferimentos. Estamos cansadíssimos, mas a estrada agora se alarga, o sol volta a brilhar e, como sabemos, continuamos a marchar. Marchamos por um certo tempo, as feridas vão cicatrizando, nós vamos encontrando consolo, até que nos deparamos com a segunda floresta. Da mesma forma, sabemos que precisamos continuar. E nessa segunda floresta entramos e encontramos exatamente a mesma situação que encontramos na primeira. Uma floresta que é densa, sem luz do sol, com muitos espinheiros, buracos e pedras. Mas desta vez já carregamos no nosso íntimo a experiência adquirida na primeira floresta. Seguimos agora um pouco mais pacientes. Seguimos agora com um pouco mais de cuidado. Vamos tentando encontrar caminhos que não nos machuquem tanto. E seguimos com esforço até novamente encontrarmos a estrada. Olhamos para o nosso corpo, ele ainda tem algumas feridas, mas muito menos do que quando saímos da primeira floresta. O ânimo volta mais rápido. Sabemos que estamos cumprindo a marcha necessária e andando mais um pouco pela estrada, vamos encontrando alegria, vamos não dando tanto valor ao que nos machucou, até que chega a terceira floresta. A terceira floresta, igual às outras duas, nos reserva uma surpresa. Encontramos um lenhador, um sábio lenhador que nos dá uma série de conselhos. E esses conselhos, aceitos por nós, porque jamais amadurecidos, vão fazendo com que a travessia dessa terceira floresta seja bem mais leve, seja bem mais fácil. Saímos da terceira floresta, olhamos para o nosso corpo e ele está quase incólume, pouquíssimos ferimentos e uma alegria que ainda não tínhamos sentido toma conta de todos nós. Estamos agora com a estrada larga, suave e livre. Não vemos mais esses obstáculos que nos machucavam e sabemos que o importante é marchar. Caminhando, vamos ficando mais leves. Nossas antigas decepções, nossos antigos machucados vão perdendo a importância. Depois de caminhar um certo tempo,
subimos a um monte, e deste pequeno monte olhamos para trás e conseguimos ver que tudo aquilo pelo qual passamos fez parte dessa caminhada para que pudéssemos atingir esse monte de felicidade e alegria inacreditáveis, esse monte onde estão outros que já passaram pelas florestas, que nos saúdam com muita alegria e com os quais, de agora em diante, vamos dividir a vida numa única vibração, a vibração amorosa dos filhos amados de Deus que cumpriram a sua tarefa. Que possamos nós, no nosso dia a dia, lembrar que muitas vezes a floresta nos aparece, muitas vezes ela nos machuca, ela nos fere, mas que sempre adiante abre-se a estrada que nos levará ao cume da montanha da evolução espiritual, da montanha do amor do Cristo, que apenas espera que sigamos as suas leis. Muito obrigada, que Jesus nos envolva em sua luz, a nós e aos nossos lares.